Olá, gente. Bom dia. Como é que vocês estão? Que bom estar aqui com vocês nessa manhã. Essa manhã que Deus nos proporciona de estarmos juntos de novo, é, é, pelo menos virtualmente, né? E estudando a palavra dele, a palavra de Deus. É muito bom nós podermos saber que Deus tem nos dado o Espírito Santo dele para nós entendermos a palavra dele, para nós podermos ter discernimento daquilo que ele está querendo nos ensinar e com isso nós crescermos enquanto igreja, crescermos enquanto famílias. E eu queria que nessa manhã a tua casa, a tua família fosse realmente cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Que Deus ele esteja enchendo o teu coração, que Deus possa estar fazendo com que você nessa manhã seja renovada pela visitação e a revelação do Espírito Santo dele. Hoje nós estamos aqui falando sobre a nação santa, ainda dentro do assunto de panorama bíblico do Antigo Testamento, né? E a gente vai abordar aí algumas coisas da aula passada e algumas coisas novas a respeito, falando basicamente a respeito do livro do Êxodo, tratando aí basicamente a respeito do livro de Êxodo. Eu queria te convidar a orar nessa manhã. Curva a sua cabeça aí para nós estarmos orando e falando com o nosso Pai. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, nesse dia que o Senhor separou para que nós pudéssemos estar estudando a Tua Palavra. Sabemos, ó Deus, que todos os dias são dias do Senhor, mas este dia, o domingo, nós como Teu povo, nós como igreja brasileira, na sua grande maioria, separa para estarmos dedicando ou pelo menos a maior parte do nosso tempo em estarmos estudando a Tua Palavra, estarmos voltados para os trabalhos na Tua casa. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo ele venha nos encher de conhecimento e que este conhecimento ele nos traga revelações a respeito da Tua Palavra. Não queremos, ó Deus, o mero conhecimento para que nós venhamos a estar crescendo intelectualmente, mas nós queremos Te conhecer como a Tua Palavra diz, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar no conhecimento a respeito de Deus, da Tua vontade revelada a cada um de nós. Revela-nos, ó Deus, nessa manhã, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vai chegando aí, vai juntando o pessoal. Enquanto isso, deixa eu falar algumas coisas aqui sobre o que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre a nação santa, nós vamos falar sobre como eu falei já, a respeito do livro de Êxodo, mas para isso a gente precisa recapitular algumas coisas da aula passada. Então nós vamos lembrar algumas coisas da aula passada, a aula que o pastor Gilson ele ministrou no último domingo. Ele falou, encerrando o livro de Gênesis, ele encerra falando a respeito da morte de José. José, que todos os irmãos vão lembrar, havia sido levado como escravo para o Egito. Ali José prospera, ali José se torna o governador do Egito. Ele recebe toda a sua família, se estabelece, ele e todos a sua família, né? seu pai, seus irmãos e todos que acompanhavam, todo aquele clã, eles se estabelecem ali no Egito, e aí encerra com a morte de José. E logo no comecinho do livro de Êxodo vai dizer que depois de algum tempo da morte de José, um novo faraó subiu ao trono. E este faraó, ele não conhecia, ou pelo menos ele não teve contato com José. E diz o texto que ele viu o crescimento de Israel e começou a ver Israel como sendo uma ameaça para os egípcios. Então esse novo faraó, além de observar essa ameaça, ele começa a ver o povo de Israel também como uma mão de obra podendo ser utilizada, e escraviza a nação de Israel, os israelitas,
e passa a oprimir os hebreus, né? Ele passa a oprimir o povo de Israel ali dentro do Egito, onde o povo vivia um verdadeiro cativeiro, vivia trabalhos forçados, já não era mais aquele povo bem visto como na época de José. E aí nesse meio todo nasce Moisés, Moisés hebreu, e aí os irmãos conhecem, sabem da história, né? Moisés nasce, Moisés é criado pela filha do faraó, dentro do palácio do faraó, porque Deus já tinha estabelecido um plano para Israel, e dentro desse plano de Israel, de tornar Israel uma nação, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, Deus começa já, desde bebê, preparar Moisés para ser o líder de Israel. Nós vemos isso aí lá em Atos 7, verso 22, já que nós estamos estudando aí a palavra de Deus. Vamos lá em Atos 7, verso 22, diz que Moisés, ele fora criado dentro da cultura e de todo o conhecimento do Egito. Pega a sua Bíblia aí, Atos 7, 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e em obras. Tá? Então dentro desse contexto, aparece a figura de Moisés como sendo este libertador. O pastor Gilson falou sobre isso na aula passada, falou sobre a preparação, como Deus prepara Moisés para ser líder em Israel. E aí, depois desse tempo de Moisés no Egito, Moisés ele começa a entender um pouco do seu chamado, e depois dele matar um soldado egípcio, porque viu esse soldado maltratando, né, um hebreu, Moisés precisa fugir para o deserto. E aí, só queria abrir um parênteses, dentro desse tempo de preparação de Moisés como líder, Moisés leva 40 anos morando dentro do palácio do faraó, como nós vimos em Atos, ele aprendendo de toda a cultura, de toda a sabedoria, sendo ensinado, vendo toda aquela questão própria de administrativa, não só num conhecimento, não só de um estudo mais acadêmico, vamos dizer assim, mas aquele conhecimento administrativo. Mas ele leva 40 anos sendo preparado como um líder no palácio. Depois de 40 anos, Moisés precisa viver mais 40 no deserto. E eu costumo dizer que um líder, ele precisa ter esse crescimento, ele precisa ter um crescimento no palácio, mas ele precisa também ter um aprendizado e um crescimento no deserto. Resumindo, Moisés, ele leva 40 anos no palácio aprendendo a ser líder, e leva 40 anos no deserto aprendendo a ser servo. E aí Moisés, depois desse tempo, Moisés ele se levanta como o libertador. Deus manda que ele volte e ele vá até o faraó, e ele esteja falando com o faraó para que o faraó liberte o povo de Israel. Era chegado o tempo de Israel ser livre. E aí nós vamos ver algumas coisas a partir daí. A partir daí, Moisés entra ou começa um verdadeiro embate, né? O tema, o título aí do nosso estudo fala embate com o faraó. Moisés entra em um verdadeiro embate com o faraó, de conversa. Deixa o meu povo, Deus manda te dizer, faraó, deixa o meu povo ir. E aí tem aquele momento onde ele precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa ser forte. Deus manda Arão, que ele chame Arão para ajudá-lo. E os irmãos, mas a gente não tem como abordar toda a história de uma forma mais detalhada, porque senão nós ficaríamos um tempo muito longo aqui. Mas como diz a própria proposta do nosso estudo, é só apenas um panorama. E aí deixa eu abrir só mais um parênteses que eu deveria ter falado no começo, eu esqueci, irmãos. Esse material que vocês estão vendo aí na live, esse material ele está disponível também no grupo lá, tá? Eu já disponibilizei lá no grupo com antecedência, para os irmãos poderem estar com esse mesmo material, esses mesmos slides aqui, os irmãos estarem com
slides em mãos para poder acompanhar por aqui, né, pelo vídeo, mas poder ter esse material também para estudar e acompanhar, tá bom? Então, assim, o faraó, ele começa, Moisés começa a ter esse confronto com o faraó, e eu preciso que a gente entenda duas coisas a respeito do faraó. Primeiro, a Bíblia não fala o nome do faraó, quem era esse faraó, e há até uma questão de que poderia ser mais de um faraó, ou seja, esse tempo de Moisés falando a respeito da libertação do povo com o faraó, que de repente um faraó estava no poder, morreu e começou outro. Então, assim, a Bíblia não cita exatamente se foi um faraó, se foram dois faraós que estiveram no poder durante toda essa negociação, vamos chamar assim, essa negociação de Moisés com o faraó. Mas o fato é que a Bíblia ela não se preocupa em dar nome a este faraó. Dentre algumas coisas, é porque a Bíblia não está preocupada exatamente com o homem, com o pessoal. Porque o faraó aqui, eu coloquei aqui, primeiramente vejamos que o faraó como um arquétipo do padrão da rebelião humana que começou no jardim e culminou na Babilônia. Então, assim, o faraó na realidade é uma figura de alguém ou de um modelo de rebelião que se levanta contra tudo que é a vontade de Deus. E isso já começa lá no Jardim do Éden e vai até a Babilônia, a Torre de Babel. E aí o livro de Êxodo, quando levanta essa figura do faraó, levanta como sendo esse sistema de rebelião, de resistência contra o povo de Deus. Este rei, ou essa sequência de reis, é um símbolo do mal humano, símbolo do homem, ou seja, daquilo que aconteceu lá no Éden, do homem indo contra a vontade de Deus. Também devemos observar que no envio de Moisés para falar com o faraó, lá do capítulo 3 ao capítulo 6, Deus primeiro diz que sabe que o faraó resistirá à exigência de deixar os israelitas irem, né? Os israelitas irem, na realidade. E assim Deus diz que ele endurecerá o coração do faraó. Verso 4, 21, capítulo 4, verso 21, 7, 3. Porque, ora, nós vemos lá, Deus endureceu o coração do faraó. Mas a gente precisa ver que lá no capítulo 3, verso 19 e 20, o próprio Deus, ele diz que que o coração do faraó já estaria endurecido. Capítulo 3, verso 19 e 20. Diz assim: eu sei, o Senhor falando a Moisés, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, e a não ser que uma poderosa mão o force. Verso 20: por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. Então a gente precisa entender que Deus não fica manipulando o faraó para fazer com que o povo egípcio sofra. Na realidade, o que acontece é que Deus, na sua presciência, Deus já conhecia o coração do faraó e sabia que o coração dele estaria resistente, justamente por ele representar essa resistência contra Deus, estaria resistente a deixar o povo de Israel sair. Jeremias 17:10 fala exatamente sobre essa soberania do Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 10 diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Então, nesse primeiro instante, eu queria que você entendesse a figura do faraó dessa forma, né? A figura do faraó não como um homem apenas, mas como uma resistência contra o povo de Deus. E aí, dentro de toda essa resistência, Deus não vê outra forma, Deus não percebe outra forma de mostrar o seu poder
de mostrar a sua soberania, a não ser afrontando, né, ou vencendo os deuses egípcios. E aí Deus ele faz isso enviando pragas. É preciso que você entenda que cada praga que o Senhor envia, na realidade ele está fazendo ou derrotando um deus egípcio. Você sabe disso. No capítulo 9, no verso 16, nós vemos qual era o propósito dessas pragas. Qual era o propósito de Deus ao enviar essas pragas? Porque a gente costuma olhar e pensar nas pragas, né, como sendo um juízo, um castigo de Deus, como se Deus, assim, um dia ele dissesse assim, acordasse e falasse assim: bom, vou mandar algumas pragas lá para castigar o povo do Egito, porque ele não fui muito com eles. E aí, como se Deus fizesse as coisas sem propósito. Mas no capítulo 9, no verso 16, verso 15, vamos ler a partir do verso 15, a gente vai entender que Deus faz as coisas com propósito. Ele diz assim, falando ao faraó: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. E aí o verso 16 diz assim: mas eu o mantive de pé exatamente por este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, quando Deus ele envia as pragas ao Egito, Deus tinha um propósito, que não era castigar, que não era matar, porque a vontade do Senhor, na realidade, é reunir, sempre foi reunir todos os povos para Ele. E com o Egito não seria diferente. Mas o propósito do Senhor sobre aquela nação que oprimia Israel naquele momento e que tinha como deidades, né, como deuses, algumas tinham alguns símbolos, né? Tinham alguns deuses, vamos dizer assim, tinha um panteão de deuses. Deus, e dentro daquele propósito de Deus mostrar para Israel estava dentro do cativeiro, dentro como escravo no Egito por mais de 4 séculos. Então, assim, mostrar para Israel que o Deus que estava com ele, que o Deus da aliança com Abraão era mais poderoso, e é mais poderoso do que os deuses do Egito. Então Deus ele vai e ele começa a partir de então, ele traz algumas pragas sobre o Egito, né? E essas pragas, elas fazem, como eu disse, elas fazem afronta aos deuses do Egito. E aí eu não vou entrar em detalhes nas pragas, mas eu vou tentar falar rápido de cada uma delas, mas a gente não vai detalhar mesmo cada uma delas. Mas a primeira delas é onde é a praga da água do rio Nilo se transformando em sangue. Nós vimos isso a partir do capítulo 7 de Êxodo, a partir do verso 20. Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água do rio e todos os peixes morreram. Essa praga foi um grande golpe para o Egito. O rio Nilo representava a vida do país, porque todo o seu sustento dependia dele. Os egípcios adoravam o rio, mas agora se tinha tomado um lugar, o rio tinha se tornado um lugar de morte. Qual era o propósito de Deus? Deus demonstra que Ele é o único dono da vida. Deus derrota o primeiro Deus egípcio, dizendo o Deus que eles tinham, o rio que eles adoravam, e que Israel via isso, os hebreus viam isso, porque estavam ali no meio deles, e possivelmente poderiam estar sendo influenciados por isso, por essa adoração a um rio, dizendo que o rio representa a vida, que a vida estava no rio. Deus transforma aquele rio em sangue como símbolo de morte e demonstra: Ele é o único dono da vida. Então o primeiro Deus ali humilhado pelo Deus de Israel, pelo nosso Deus, foi o Deus
que estava sendo representado pelo rio Nilo. Segunda praga que nós vemos a partir do capítulo 8 de Êxodo é a praga das rãs. Deus mandou que Arão estendesse sua vara sobre as águas do Egito, e rãs subiram cobrindo toda a terra. Os egípcios, ou para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. As rãs apareciam mais na época da cheia do rio Nilo, mas nunca tinham aparecido tantas rãs assim. Assim, em vez de ser um símbolo de bênção, elas passaram a ser um grande problema. O Deus da provisão, o Deus que dá abundância, agora ele vence e ele humilha o Deus dos egípcios, que estava ali simbolizado pelas rãs. Eles viam esses animais como símbolo de fertilidade, porque eles apareciam justamente quando as águas do rio Nilo elas enchiam, transbordavam, e elas cobriam toda a terra, e depois aquela terra se tornava muito fértil, e aí era nesse período que as rãs apareciam. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Nós vamos aí a partir do verso 16 do capítulo 8 de Êxodo. Deus manda Arão ferir o pó com sua vara, e surgiram, algumas versões falam piolhos, né? Mas pode ser piolho, ou algum bichinho, algum tipo de praga parecida, sobre as pessoas e animais de toda a terra. A Bíblia diz que os piolhos surgiram do pó, ou seja, da terra. Por ordem de Deus, a própria terra se virou contra os egípcios. Deus mostrou que ele é dono de toda a terra. Deus mostra e vence mais um Deus egípcio. A quarta praga é a praga das moscas. Deus enviou um enxame de moscas sobre o Egito que arruinaram a terra, mas as moscas não entraram. Veja só, as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Você vai ver isso daí a partir do verso 21 de Êxodo. Elas não entraram onde os hebreus moravam. Moscas causam grande desconforto e transmitem muitas doenças. Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios, mas poupou os hebreus. Deus mostrou que ele cuida dos seus. Deus mostrou que ele cuida dos seus. Enquanto os hebreus eram afligidos, enquanto os hebreus eram acometidos por esse desconforto, o povo de Israel podia gozar do cuidado de Deus. Assim é comigo e assim é com você, meu querido. Deus está cuidando de nós. Deus, ele não mudou, ele continua cuidando da minha vida, ele continua cuidando da sua vida, né? E esse Deus egípcio, ele acaba sendo também derrotado pelo nosso Deus. A quinta praga que o Senhor traz sobre a terra do Egito é a praga da morte dos rebanhos. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios em um só dia. Está lá no capítulo 9 de Êxodo. O faraó investigou e descobriu que nenhum dos animais dos hebreus tinha sido mortos, ou tinha morrido. Os rebanhos eram uma fonte principal de carne da dieta dos egípcios, além de bens essenciais como leite, couro e lã. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois. Eles tinham algumas cabeças de boi, eles tinham alguma característica de boi. Deus vence também mais esse Deus egípcio. A sexta praga que vem a partir do capítulo 9, verso 8, é a praga das feridas. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e espalhá-los pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purulentas, né, surgiram nos homens e nos animais. Até os magos do faraó foram infectados, porque até então os magos, os feiticeiros ali do faraó reproduziam isso. Quando a praga vinha, eles reproduziam isso, né? A gente não vai entrar nesse detalhe, mas nessa praga até eles foram infectados. Nenhum dos deuses da saúde ou da cura livrou os egípcios da doença. Deus mostrou que ele tem poder sobre a saúde e a doença. Queridos, eu quero parar um pouco nesse tema
Eu quero dizer que da mesma forma que o Deus do Egito foi humilhado pelo Deus da saúde, e o Deus que tem autoridade sobre as doenças, nessa manhã eu quero te chamar a nós estarmos orando, parando aqui, orando e pedindo ao Senhor que o Senhor venha mais uma vez exercer a sua autoridade sobre o Covid, sobre essa aflição, essa doença, essa enfermidade que tem assolado a nossa nação. Deus mostrou que Ele tem poder. Nessa manhã, eu quero te chamar agora a nós pararmos aqui e nós orarmos e pedirmos ao Senhor que o Senhor venha intervir neste momento sobre a nossa nação. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí para a gente orar mais uma vez, clamando ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Deus, nós queremos louvar o teu nome, porque nessa manhã, com este estudo, nós somos lembrados que nas tuas mãos está toda a autoridade, todo o poder. E nós queremos, em um nome de Jesus, o nome, ó Deus, pelo qual nós fomos sarados, nós queremos, ó Pai, clamar a tua misericórdia e a tua ação, ao teu agir sobre as enfermidades, sobre os enfermos da nossa nação. Nós te clamamos, ó Deus, nós na autoridade do nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, profetizar. Nós queremos, ó Deus, nessa manhã, nós queremos, ó Deus, profetizar a regressão dos números, a regressão do Covid, a regressão, ó Deus, do corona sobre a nossa nação. Ó Deus, nós não sabemos, ó Pai, exatamente, ó Deus, por quanto tempo ainda mais nós viveremos, ó Deus, dentro dessa realidade de isolamento, nós viveremos sobre essa realidade, ó Deus, de cuidados, mas nós queremos, em nome de Jesus, crer que a sua mão poderosa, ela já está agindo na nossa nação, ela já está agindo em nosso favor. Da mesma forma que o Senhor cuidou do povo de Israel no Egito, nós pedimos que o Senhor continue cuidando do teu povo. E da mesma forma que o Senhor exerceu a sua autoridade sobre doenças, sobre enfermidades, nós te pedimos que nessa manhã, o nome de Jesus e o poder que há nesse nome esteja lançando fora da nossa nação, lançando fora, ó Deus, da história da humanidade, ó Pai, a realidade do Covid. Ó Pai, nós assim oramos, crendo, porque oramos em um nome de Jesus. Amém. A sétima praga que Deus envia, está lá no capítulo 9 ainda, no verso 22, é a praga do granizo, chuva de granizo. Moisés avisou a Faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo visto sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do Faraó ouviram o aviso e abrigaram seus escravos e rebanhos antes da tempestade, mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantas. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima. Até a natureza obedece a Deus. Nós vemos isso representado, nós vemos isso também com Jesus, quando Jesus acalma a tempestade. Nós vimos isso no decorrer de todo o Novo Testamento, com Elias, que ora para que os céus se fechassem, depois ora para que chovesse. Deus é Senhor sobre todas as coisas e a natureza obedece a Deus. Oitava praga que nós vemos são os gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito, e os conselheiros do faraó imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Mas o faraó se irritou com Moisés, e Arão os expulsou com Moisés e com Arão, e expulsou eles da sua presença. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus destruiu todas as fontes de alimento do Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento do Egito falharam. Deus mostrou
que é Ele quem dá o sustento. É Ele quem dá o sustento. Queridos, nesse tempo, onde nós temos visto aí tantas dificuldades, principalmente para as pessoas que são envolvidas com o comércio, muitos irmãos autônomos que não estão conseguindo trabalhar, que não estão conseguindo ali ter aquela renda costumeira e poder com isso sustentar a sua casa. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus, Ele é o seu sustento, é Ele quem dá o seu sustento. Você pode clamar ao Senhor, você pode confiar que Deus está cuidando, Deus está trazendo sustento sobre a tua casa. Deus faz isso de uma forma sobrenatural, Deus faz isso usando pessoas. Por isso, eu também queria aproveitar esse momento para te dizer, se você estiver precisando de alguma ajuda, você pode fazer contato conosco, contato com a Igreja do Senhor, porque Deus ele age de forma sobrenatural, mas Ele usa pessoas também para abençoar o seu povo. Deus está cuidando, é Ele quem te dá o sustento. E aí mais um dos deuses egípcios foram vencidos, foram humilhados pelo nosso Deus. A nona praga foi a praga das trevas, Êxodo 10, a partir do verso 21. Deus mandou Moisés estender as mãos para o céu e toda a terra do Egito, durante 3 dias, viveu um momento de trevas, ao ponto de dizer que ninguém conseguia ver nada à sua frente. E com isso não podiam fazer nada, não poderiam trabalhar. Os faraós eram descendentes do Deus Sol, e esse foi um ataque direto ao faraó e à sua deidade, à sua divindade, e a todo o seu poder. Durante 3 dias, o faraó, filho do Deus Sol, não pôde fazer nada, ficou incapacitado pela falta de luz. Deus mostrou que Ele é a luz do mundo. Deus mostra isso. E aí, por último, vem a última das pragas que culminou, foi o clímax, né, de todo esse tempo onde Deus aflige e vence os deuses egípcios. Deixa eu só ligar um negócio aqui que está no computador. Aí. Que é a morte dos primogênitos. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e a seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e sinal da continuidade dos pais. Deus mostrou que Ele tem poder até sobre a vida e o futuro. E mais do que isso, irmãos, existia na cultura egípcia também como o faraó ele era tido como um dos deuses. Houve um momento, numa das suas dinastias, né, o faraó ele foi levantado, né, tomou para si a figura de ser Deus. Havia dentro dessa cultura egípcia a questão de que essa divindade desse faraó passava automaticamente para o seu primogênito. E quando Deus mata os primogênitos do Egito e mata o filho do faraó, o primogênito, Deus estava encerrando toda uma divindade que poderia existir nos descendentes daquele faraó em diante. Era como se Deus estivesse dizendo ao faraó: olha, a partir de hoje, você que se declara Deus, eu encerro esse seu ciclo, eu encerro aqui essa sua sucessão, matando o seu primogênito. Essa deidade do faraó, ele não passava para todos os filhos, mas apenas para o primogênito. Então Deus ali, ele mostra a sua soberania sobre aquele que era tido ali naquele momento como a representação do próprio Deus. As pragas do Egito, elas provaram que Deus tem poder sobre tudo e
e que não existia outros deuses, sobretudo para Israel. A gente hoje parece uma coisa que nós estamos vendo isso e observando essa conclusão, esse propósito, parece algo comum, mas a gente precisa entender que nós estamos falando de um povo que viveu toda uma geração dentro do Egito, recebendo as influências egípcias, e que foi chamado a uma aliança com Deus, e que essa aliança estava começando, esse relacionamento estava começando a ser construído, né? E que dentro dessa cultura o povo estava sendo influenciado com vários deuses, com a existência de vários deuses, como nós vimos aqui dentro do próprio Egito. Então Deus, ele tinha um propósito, principalmente sobre Israel, de provar que ele tem poder sobre tudo e que não existem outros deuses além dele. Essa era a proposta. É interessante a gente até abrir aqui uma questão, é que quando Deus chama Abraão para Abraão sair da sua terra e a partir de então Abraão gerar um povo exclusivo para o Senhor, a gente costuma pensar que Deus está tirando Abraão e Abraão já sai dali com uma consciência de que quem é Deus, de viver esse monoteísmo. Quando Deus chama Abraão e Abraão vai, Abraão não está começando a ser construído ali um relacionamento, e o que Abraão segue naquele momento ele não tem formado ainda de uma forma nítida na cabeça dele, não tem formado ainda essa questão de que ele estava seguindo Deus, mas que ele estava seguindo uma voz, e que ele sai de um ambiente, não para um ambiente monoteísta. Israel não vivia ainda o monoteísmo, ele vivia o que a gente chama de monolatria. Qual é a diferença? O monoteísmo é a crença de que só existe um Deus, não existem mais outros deuses. Monolatria é a crença de que existem vários deuses, mas você, que vive a monolatria, você escolhe servir a um único Deus. Israel estava dentro desse contexto. Israel, nesse momento, estava vivendo essa monolatria, onde existiam para eles vários deuses, mas o Deus de Abraão, da aliança com Abraão, Deus Deus de Israel, Yahvé, havia chamado eles para viver diante de todo esse panteão de Deus, de escolher viver só para ele. E Deus faz isso mostrando o seu poder sobre esses outros deuses. Então eu acho que por aí você consegue entender a visão da nação de Israel naquele momento, que é muito, muito fácil para a gente entender hoje, pensando que e tendo a consciência de que Deus, ele é único, mas que para Israel não era tão fácil assim. E Deus, ele começa a construir dessa forma. Deus não chega arrombando e se colocando, não, vocês estão errados, vocês não podem, vocês precisam entender que só eu sou Deus. Não, Deus, ele começa se mostrando, se revelando como sendo o poderoso, o Deus sobre todas as coisas, o Deus que cria todas as coisas. Nós vemos lá em Gênesis, né? O Deus que cria, o Deus que liberta, o Deus que tem poder sobre os outros deuses que eles conheciam. Então você precisa ter isso na sua mente, nesses primeiros momentos aí do panorama do Antigo Testamento. Você precisa ter isso na sua mente. Deus está construindo uma visão, uma revelação a respeito dele mesmo para uma nação que não tinha o conhecimento que nós temos hoje, tá bom? Então, assim, quando chega dentro no capítulo 11, no capítulo 12 principalmente, nesse advento da Páscoa, né, onde a palavra Páscoa, ou passar por cima, né, onde Deus envia essa última praga, e Deus dá aquelas orientações a Moisés para ele ler o povo, que o povo estivesse preparando um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser... vamos ver lá no capítulo 11,
capítulo 11, verso 1. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça a seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo e ao próprio Moisés. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. E disse, pois, Moisés... Aí Moisés vai até o faraó, né? Fala com o faraó a respeito da morte. Nós vemos aí no capítulo verso 5, a respeito da morte dos primogênitos, inclusive do filho do próprio faraó. E verso 6, ele diz: haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. E aí Deus manda que o povo preparasse o cordeiro, se preparasse para aquela noite, né? E aí você vai lá no capítulo 12, veja comigo: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, capítulo 12 de Êxodo: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel: no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Verso 5. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, Deus a partir de então, Deus no capítulo 12, Deus ele estabelece as diretrizes para que naquela noite o povo de Israel pudesse não ser afligido pelo anjo da morte que passaria sobre a nação, sobre as terras de Israel, do Egito, e vendo o sangue daquele cordeiro nos umbrais, nas vigas das portas, aquele anjo não passasse por ali e não houvesse morte naquele lugar. Mas eu queria chamar a sua atenção, e vocês conhecem bem essa história, lógico, vocês conhecem bem esse fato narrado, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui em 2 pontos apenas. O primeiro deles está no verso 10, quando fala do cordeiro. Ele diz assim: não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Você sabe que esse cordeiro, ele tipifica Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus. Que esse cordeiro, ele representa, ou ele já está apontando para Jesus. O Jesus que seria entregue à morte, que seria morto, para que nós pudéssemos escapar da morte como consequência, como salário do pecado. E é interessante que quando Deus dá essa ordem ao povo de Israel, Deus diz o seguinte no verso 10: comam todo o cordeiro. Não pode sobrar nada. Esse comer todo o cordeiro, ele simboliza, ele tem um significado para nós de termos uma inteira comunhão com Cristo. Cristo não pode ser vivido de uma forma particionada. Deus não pode ser vivido de uma forma aonde nós não venhamos a ter uma plena e inteira comunhão com Ele. Quando Ele vai falar a respeito da vida que Ele vai trazer para
para nós, ele vai falar que essa vida é uma vida em abundância. O próprio Jesus, eu botei um texto aí, o próprio Jesus lá no capítulo 6, versos 53 e 56, ele vai falar, disse-lhe Jesus, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todos o que come a minha carne e bebe o meu sangue, todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. E aí veja o que ele diz, todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, comer todo o cordeiro simboliza assim, dizer que eu tenho parte total com o cordeiro que traz a libertação, que me livra da morte. Hoje não é diferente, queridos. Nós precisamos entender que nós precisamos viver a nossa realidade de vida com Jesus de uma forma completa. Ele não quer ser Senhor na sua vida apenas dentro da igreja. Ele quer ser Senhor da sua vida no seu trabalho, na rua, dentro da tua casa. Ele quer que você viva e experimente da presença dele, não apenas num momento onde a glória do Senhor desce lá, quando nós estamos no culto, quando nós estamos ali na ministração, no agir de Deus. Nós queremos que a glória do Senhor desça na sua vida, onde quer que você esteja, no momento em que Deus quiser te usar. Mas para isso você precisa experimentar, você precisa se alimentar do Cordeiro de uma forma total. Existe um Jesus que tem sido pregado aí, que é o Jesus como se fosse o Jesus que só promete abundância, só promete bonança, só promete momentos de alegria. Mas deixa eu te falar, essa é a parte, talvez se a gente for separar ali, é o filé mignon do cordeiro. Mas existem aquelas partes que não são tão boas assim de comer. Mas o Senhor diz, coma dele tudo. Por isso Jesus vai dizer que no mundo nós passaríamos por aflições. Jesus ele não tá nos chamando para uma vida de aflição, mas ele está dizendo que a aflição pode fazer parte da nossa vida, pode fazer parte da nossa existência. Mas com isso, diante disso tudo, ele ainda vai dizer que nós precisamos ter bom ânimo. Antes de passar para o próximo ponto, eu queria que você pudesse, nessa manhã, estar avaliando a sua vida, estar pensando na sua vida. Você tem escolhido que partes do cordeiro você quer comer? Porque a palavra do Senhor diz, coma o cordeiro todo. Experimente de Jesus de uma forma completa, de uma forma inteira. Isso é ter inteira comunhão. Uma outra coisa que eu queria observar com vocês, está no verso 11, ainda no capítulo 12, no verso 11. Que diz assim, ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Na Páscoa judaica, eles precisam estar arrumados, como se eles fossem viajar realmente. O que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel vocês vão fazer isso não de pijama para ir dormir, vocês vão fazer isso com a roupa ou com os utensílios preparados para sair. Porque o que isso vai nos remeter? A Páscoa judaica, ela traz uma lembrança da saída do Egito. Para nós, a Páscoa, para nós, quando nós pensamos em Cristo, e uma lição que essa cerimônia da Páscoa judaica nos traz, é que nós entendemos que nós precisamos ter consciência de que nós estamos de passagem, de que Jesus ele veio trazer para nós
uma libertação, mas veio não só uma libertação, mas ele veio acender em nós novamente a consciência de que nós somos peregrinos nessa terra que nós estamos. E que nós estamos prontos, nós estamos já preparados para sair dessa terra apressadamente e vivermos a realidade da terra prometida. Na Páscoa judaica, eles devem, eu botei lá, na Páscoa judaica, eles devem estar vestidos como quem está pronto para viajar, conscientes de que não estão na sua terra, mas partem em busca de uma nova pátria, a terra prometida. Hoje, queridos, quando nós celebramos a ceia, nós vamos celebrar a ceia daqui a alguns domingos, mas quando nós celebramos a ceia, nós precisamos ter essa mesma consciência de que celebramos não apenas um momento, mas celebramos uma consciência de que nós fazemos parte de uma nova, que Deus nos abriu os portões celestiais para uma nova pátria. A Páscoa, a Páscoa judaica, ela traz esse memorial para a gente. Quando a gente olha ali, geralmente a gente identifica o Cordeiro, a gente identifica com a Páscoa cristã, mas a gente precisa entender que existe toda uma preparação para aquela noite. Por isso eu coloquei aí, antes de obterem a liberdade, os escravos, ou seja, o povo de Israel, precisava mostrar fé no grande livramento que estava prestes a se realizar. Repara o seguinte: Deus promete libertação, Deus promete um grande livramento, mas Deus fala assim: vocês precisam se preparar, vocês vão pedir aos egípcios, vocês vão pedir joias, vocês vão pedir panelas, vocês vão se preparar para aquilo que eu vou fazer. Repara que Deus não diz assim: eu vou fazer e depois que eu fizer vocês vão ter atitudes assim, assim, assim. Não, Deus fala: tenham determinadas atitudes, essas atitudes vão demonstrar que vocês têm fé, que vai provar a fé de vocês, e em obediência e por essa fé vocês vão se preparar, vocês vão gerar toda esses preparativos para essa cerimônia, para que depois disso a libertação venha. Irmãos, quantas vezes nós deixamos de receber, ou às vezes recebemos e não usufruímos da bênção do Senhor porque não nos preparamos. Deus está dizendo assim: vem libertação, vem agir, vem vem milagre, mas para isso você precisa se preparar. Aliás, essa preparação, além da obediência, ela já prova que você tem fé. Por isso a Bíblia vai falar de fé como sendo a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu costumo dizer que a fé, ela gera em mim um sentimento, uma alegria, ela gera em nós um estado de nós vivermos uma alegria, de vivermos uma satisfação, de vivermos um momento de adoração agora, mesmo antes de nós recebermos aquilo que já nos está prometido. Eu não recebo para estar alegre, mas eu estou alegre porque eu sei que eu vou receber. Deus, ele nos ensina no verso 11, ele nos ensina, e toda a preparação, de preparar o cordeiro, os pães asmos, Deus nos ensina que o agir dele vai acontecer, mas que nós, em obediência e fé, nós precisamos nos preparar, porque vocês são salvos, eu botei lá, Efésios 2:8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Então essa Páscoa, esse momento de Páscoa, ele vem com no povo de Israel, no meio do povo de Israel, justamente para despertar em Israel esse senso de obedecer e esperar confiantemente no Deus que vai agir, na palavra de um Deus, na palavra liberada de um Deus que diz: eu trarei libertação, se preparem para isso, e eles poderem realmente se preparar. Eu me lembro que em outra ocasião, o
Deus ele manda que Israel lhes santificai-vos hoje, porque amanhã farei proezas, farei maravilhas no meio de vocês. Há toda uma preparação que eu e você precisamos viver para que a bênção, para que o milagre, para que o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas vidas. Você está preparado para isso? Você tem se preparado para isso? Você tem vivido essa realidade? Ou talvez você está aí na tua casa, esperando Deus agir, para você começar a programar a sua vida a partir do agir de Deus. Eu queria te chamar nessa manhã a você fazer um planejamento e uma preparação. Nós oramos aqui há pouco a respeito da intervenção de Deus dentro da saúde, dentro da nossa nação. E aí, a partir de agora, como um ato de obediência e crendo na nossa oração, eu acho que eu e você temos algumas coisas que nós precisamos já começar a preparar, a planejar para esse dia, para esse momento. Não esperar esse momento chegar para a gente começar a planejar, mas a gente já começar a planejar agora, já começar quem sabe, a movimentar a nossa vida, movimentar as coisas, crendo de que Deus está ouvindo, não uma oração, nós fizemos aqui uma oração, mas existe todo um povo, toda uma nação clamando, toda uma nação intercedendo a Deus. E eu creio que no mundo espiritual, Deus já liberou uma palavra sobre a nossa nação, Deus já liberou uma palavra sobre o nosso povo. Mas nós precisamos nos preparar, estar preparados para esse dia. Isso é um ato de obediência, isso é o que Deus espera de nós. E aí, depois disso tudo, vem o milagre da libertação. Deus liberta Israel, tira Israel do Egito. Deus caminha com Israel durante todo o período que Israel está no deserto, com aquela coluna de fogo, com a coluna de nuvem, trazendo sombra, trazendo um frescor durante o dia, e a coluna de fogo à noite, que vai trazer, vai aquecer o povo, né? Trazer um pouco mais um pouco de conforto dentro das noites frias do deserto, mas também vai trazer proteção e vai guiar, servir como guia por todo o caminho que Deus estaria conduzindo o povo de Israel. E aí, a partir do capítulo 19 de Êxodo, Deus chama Israel agora para uma aliança. Em algumas aulas passadas, o pastor Gilson falou sobre a aliança abraâmica. Deus chama Abraão para uma aliança. Chega agora um momento onde a nação de Israel é convocada a viver agora não apenas, ou não a aliança de Deus com Abraão, mas uma aliança do próprio Deus com eles mesmos, com a nação de Israel, com o povo de Israel, que é, lógico, é consequência, é uma extensão da aliança com Abraão, é promessa, é o cumprimento da promessa de Deus com Abraão, mas vem nos exortar, vem nos mostrar que Deus ele não quer que nós venhamos a viver a aliança dele com os nossos pais, mas que Deus quer tratar e trazer uma nova aliança, uma aliança comigo e com você. Que a aliança que Deus tinha por exemplo, com a minha mãe, me trouxe até o momento, me preservou e me levou até o momento onde Deus pôde tratar, pôde me chamar para uma aliança com Ele. Mas que há uma hora em onde nós precisamos, nós mesmos, vivermos essa aliança. Isso acontece no capítulo 19, quando Deus chama o povo de Israel. Moisés sobe ao Sinai para receber ali as tábuas dos 10 mandamentos. E aí Deus faz a sua aliança com o povo de Israel. Moisés recebe ali no Monte Sinai 2 tábuas, onde as leis estavam escritas. O texto vai dizer, escritas pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, trazendo um símbolo, né, ou trazendo uma conotação de que está sendo escrito em pedra, porque são
uma aliança e são leis eternas, é escrita em 2 tábuas. Alguns vão dizer que havia 5 mandamentos, são 10 mandamentos, 5 em uma tábua, 5 em outra, mas isso é especulação. Mas o que nós podemos dizer é que os 10 mandamentos eles podem ser divididos até de uma forma didática em 2 grupos de mandamentos. Os 5 primeiros mandamentos são mandamentos que a gente pode chamar de mandamentos de ordem vertical, ou seja, eles são mandamentos que se referem à responsabilidade do homem com alguém maior do que ele. Se nós formos ver lá, principalmente o 5º mandamento, que ele vai falar sobre honrar pai e mãe, ou seja, os 5 primeiros mandamentos tratam de uma responsabilidade de ordem vertical do homem com alguém superior a ele. E os 5 últimos mandamentos tratam de uma responsabilidade de ordem horizontal, ou seja, referindo-se ao homem com o próprio homem, com o seu igual, com o seu próximo. É onde nós vamos ver lá: não matarás, não adulterarás. Então, os mandamentos estão divididos assim: 5 de ordem vertical e 5 de ordem horizontal. E aí, assim, não deu para me fazer direito aqui, mas eu não sei o que você enxerga aqui quando nós falamos dessa figura aqui a respeito dos mandamentos: ordem vertical, ordem horizontal. Nós enxergamos aqui a cruz. Nós vemos que Jesus ele encerra todos esses mandamentos, ou ele cumpre, né, todos os mandamentos, mas ele também ele encerra todos esses mandamentos, ou a responsabilidade desses mandamentos, na cruz do Calvário. Quando ele vem trazer sobre nós, porque esses mandamentos são mandamentos que e são leis que ao longo do tempo elas se tornaram pesadas, impossíveis de serem cumpridas, não essas 10, mas impossíveis de serem cumpridas. Mas nós vamos ver que o que os mandamentos representam, eu coloquei ali no slide, eles vêm trazer, acima de tudo, o caráter de Deus, de um Deus que tem que é cheio, vive em uma santidade, que não permite que dividir a sua glória com ninguém. Por isso você não poderá adorar a outros deuses, por isso você não poderá falar o nome do Senhor em vão. Mas vai falar também de um Deus que tem a preocupação com os menores, um Deus que tem a preocupação com aqueles menos favorecidos. Por isso, os 10 mandamentos eles não são apenas regras, leis, mas eles são, sobretudo, um documento que revela o caráter de Deus. Os israelitas são ensinados através dos 10 mandamentos, não só como se comportar pessoalmente, mas principalmente como conviver em uma nação. Eles também eram orientados no sentido de abandonar a idolatria e se unir em torno da crença na existência de um único Deus. Como eu falei, Deus vai construindo aos poucos, e se revelando aos poucos e construindo a mentalidade da nação de Israel. Israel recebe aqui, então, essas 2 tábuas, eles recebem, então, essas tábuas divididas em mandamentos nessa responsabilidade de ordem vertical, de ordem horizontal, ou seja, do homem com alguém superior a ele, os 4 primeiros do homem com Deus e o 5º do homem com os seus pais, honrar pai e mãe. E os 5 últimos mandamentos de ordem horizontal, que vão tratar do relacionamento do homem com o seu igual. É Deus revelando o seu caráter. Ainda dentro dessa lição, a gente já está caminhando aí para um finalzinho, ainda dentro dessa lição, a gente vai dar um salto lá para o capítulo 26, e do 26 ao 39, Deus vai trazer algumas orientações
a respeito do tabernáculo. Quando nós pensamos, lembrando do tema do nosso estudo hoje, da nossa lição, a nação santa, né? Deus construindo a nação. E para que uma nação seja construída, para que uma nação seja formada, nós vimos aí que existem alguns elementos que são formadores dessa nação. Para que um povo seja reconhecido como nação, ele precisa ter terra, ele precisa ter um território. Deus está prometendo, está levando Israel para isso, nesse caminho. Mas ele precisa ter pelo menos mais 4 elementos, que é a lei. Deus já deu a lei, os 10 mandamentos, um tabernáculo, ou seja, um lugar de adoração, um Deus, ofertas e festas. Os 4 elementos, os 5 elementos formadores de uma nação, podemos dizer assim: terra, tabernáculo, lei, ofertas e festas. Então nós já vimos a terra. Deus já traz a libertação de Israel, eles estão indo à terra prometida. Nós já vimos as leis, e aí nós vamos ver agora, falar um pouco, de uma forma muito, muito rápida também, sobre o tabernáculo. Do capítulo 26 ao 39, Deus ele vai falar sobre a construção do tabernáculo. Um teólogo chamado Whitfield, ele faz uma observação, um comentário interessante. Ele diz que Deus levou 6 dias para fazer o universo, ou para a criação, e levou 40 dias instruindo Moisés a respeito do tabernáculo. Existe um capítulo, 2 capítulos na Bíblia que tratam da criação de todas as coisas. E nós vemos aí do capítulo 26 ao 39 tratando a respeito da construção do tabernáculo. Qual é a importância desse tabernáculo para nós? Por que Deus se preocupa tanto com Moisés, com os detalhes do tabernáculo para nós? Daria aqui um estudo só para a gente falar do tabernáculo, só a gente detalhando os utensílios. Eu coloquei aí, vocês estão vendo aí uma foto. Daria aqui um estudo imenso falando sobre o tabernáculo. Mas eu queria resumir tudo dizendo que o tabernáculo ele demonstra o desejo de Deus habitar no meio do povo dele. É Deus demonstrando o seu desejo de habitar no meio do seu povo. Aí na figura do tabernáculo vocês vão ver aí que tem a parte exterior do tabernáculo, onde os animais são examinados para a oferta, lugar da oferta, do altar, onde saem as brasas que vão acender o incensário lá dentro do Santo dos Santos. Essa tenda preta que vocês estão vendo aí é o lugar sagrado, onde está o Santo e o Santo dos Santos. Tem uma outra imagem aqui, tem outra imagem dividida aqui. Essa é a parte que já é da parte interna, onde tem aquela tenda preta. Repare que tem a primeira cortina azul. O sacerdote poderia entrar até dentro dessa sala, onde tem a mesa, o candelabro. E aí depois tem uma outra cortina púrpura lá, né, azul, que é onde fica o Santo dos Santos, é onde fica a Arca da Aliança, onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Onde o sacerdote entrava uma vez por ano. E quando a gente vai falar sobre essa questão do tabernáculo, como eu disse, Deus demonstrando o seu desejo de habitar no meio do povo, e do meio do seu povo. Nós vemos isso ali em João, capítulo 1, verso 14, está aí no slide. João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João está falando de Jesus. João está falando aqui a respeito do Jesus, do verbo, do Logos de Deus, que se tornou carne e habitou entre nós. Essa palavra aí, habitou, ela tem, na realidade, se nós formos traduzir ela como está no grego, ela vai dizer, é uma palavra que ela traduzida seria tabernaculou, instituiu o seu tabernáculo. Então, o verbo de Deus
o Logos, a palavra de Deus, se tornou carne e estendeu o seu tabernáculo entre nós. Então é essa presença de Deus, é a sua glória habitando no meio de Israel. De uma forma muito simples, né? Simplória aqui, a gente vai entender essa figura desse tabernáculo dessa forma, tá? Deus estendendo a sua presença e a sua habitação para o meio do seu povo. Jesus, ele tabernaculou entre nós. Jesus, ele foi aos céus e ele diz: eu estou preparando um lugar na casa do meu Pai, para que aonde eu esteja, vocês também estejam. É o ápice, é o fim, nós juntos da presença de Deus de uma vez por todas. O tabernáculo, ele traz para nós essa ideia. Também, como eu disse, Deus ele vai instituir também alguns sacrifícios e ofertas para o povo de Israel. Tá? Eu vou falar rapidamente aqui, só para vocês saberem. Existem 4 tipos de sacrifícios de derramamento de sangue, que são os holocaustos, ofertas pelo pecado, sacrifícios pacíficos e ofertas de culpa. E existem as ofertas de grãos, que eram feitos com grão de girassol, grão de trigo. Eram ofertas que eram, a princípio, trazidas até a presença de Deus, não como uma oferta única, mas elas vinham como um acréscimo às outras ofertas. Então havia uma oferta de derramamento de sangue, seja um holocausto, seja oferta pelo pecado, seja sacrifício pacífico, ofertas de culpa. Era feito esse tipo de esses sacrifícios, e também poderia ser trazidas ofertas de grãos com um acréscimo àquele sacrifício feito. E eu botei aí o texto de Hebreus 10:10, que diz que pelo cumprimento dessa vontade nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo, oferecidos uma vez por todas. Então esse sacrifício de derramamento de sangue que o povo de Israel precisava oferecer, ele foi satisfeito pelo sacrifício oferecido por Jesus, com a sua própria vida, com o derramar do seu próprio sangue. E nós recebemos esse sacrifício de Jesus como sendo o sacrifício dele, substituindo a nossa vida, porque se fosse o nosso sangue derramado, não satisfaria a ira de Deus. Então esses sacrifícios aqui, eles se encerram na cruz, eles se encerram quando Jesus oferece a sua vida. Também nós vamos ver aí algumas festas, e aí só pra gente andar rápido, deixa eu ler. Por meio das festas instituídas por Deus, Israel tem um ou aí tá fora. Por meio das festas instituídas por Deus, Israel era constantemente lembrado de sua condição de povo santo de Deus. Observá-las era parte da aliança. Perdão, irmãos. Então Deus, ele estabelece ali algumas festas. Eu vou falar de algumas aqui só para vocês, só para a gente ter conhecimento. A gente já tá chegando no finalzinho já, tá? Peço um pouquinho só de paciência você aí. A primeira festa é o Sabá, que é a festa do sábado, que é o sábado, né? O sábado é o descanso, é cessação e interrupção. Era reputado como festa, foi reputado como festa em Levíticos 23, verso 2 e 3, e é chamado de sábado de descanso. Também era dia de alegria, algo importante acerca do sábado de descanso. Saber que não era só um dia de descanso, mas era um dia de alegria. Não era só um dia onde se dedicava a Deus e se descansava e deixava a terra descansar, mas era um dia também de alegria. Pensemos no sábado, nos sábados que Deus coloca sobre a nossa vida, ou seja, nos períodos em que a única alternativa que nós temos é descansar nele, pois
pois só Ele é capaz de nos direcionar, nos suprir com o que precisamos. Devemos dar descanso à nossa terra, ou seja, à nossa alma, como era prescrito na lei, periodicamente, para que o nosso interior possa se refazer do esgotamento sofrido. Então, o sábado de Israel, ele não vem apontar para a gente ter um domingo separado, como hoje para nós o dia do Senhor é o domingo, então um domingo separado. Não vem apontar para isso, mas vem apontar para um momento onde nós também precisamos dar descanso à nossa alma, precisamos buscar um momento da nossa alma descansar, se renovar e viver a alegria do Senhor. Por isso Jesus convoca a ir até Ele aqueles que estão cansados. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso sábado. Então essa festa do sábado aqui, ele apontava para o judeu, para a criação, para o sábado que o Senhor descansou, e para nós ela vai trazer esse significado. Nós precisamos separar um tempo de descanso, e quando a gente não separa, Deus providencia esses sábados para a gente. Deus providencia que a gente não tenha outra coisa a fazer a não ser descansar nele. Uma outra festa era a festa das trombetas, Levíticos 23, 24. Esse dia é chamado de memorial com sonidos de trombetas, com som de trombetas. Praticamente antecipava a festa que viria logo depois, que é a festa da expiação, pois a trombeta é símbolo de convocação, chamando o povo ao arrependimento e a estar na presença do Senhor. Viver a festa das trombetas hoje é ouvir o chamado de Deus para estar em sua presença em louvor e adoração. É uma convocação à santidade planejada por Deus para o seu povo, levando-os ao altar através da adoração e do arrependimento. Então, o simbolismo dessa festa para a gente hoje você pode dizer que você ouvir o chamado do Senhor, a convocação do Senhor, à santidade, ao arrependimento e à adoração. A próxima festa, ou a próxima estação, que aqui nós estamos falando de festas e estações, é o ano sabático e o ano do jubileu. A cada 7 anos, os israelitas eles deveriam deixar de semear no campo, perdoar dívidas, libertar escravos. Isso trazia como memorial a lembrança da libertação do Egito. Hoje, para nós, esse ano sabático, ele vem trazer um tempo, um memorial de um tempo que nós devemos buscar em atitudes e ter atitudes que tragam ao próximo condições de igualdade social. O ano sabático para o judeu e o ano do jubileu, a palavra do Senhor vai dizer, para que não haja miseráveis no meio de vós. Era para estabelecer uma igualdade social. Às vezes a gente fala assim, eu quero viver meu tempo sabático. E a gente pensa, o que é um tempo sabático? É um tempo de não fazer nada. É um tempo de descanso. Está fora. Tempo e ano sabático é ano de perdoar. É ano de libertar, dar liberdade a quem está preso a nós, a quem vive como escravo, ano de libertação de escravo. Ano sabático é ano de nós gerarmos condições, gerarmos um tempo onde termos atitudes onde a igualdade social, onde o próximo possa ser alcançado com as nossas atitudes. E aí vem o ano do jubileu, que acontecia após os 7 anos sabáticos. O próximo ano, o ano de número 5, ele vinha como se estabelecia também as mesmas condições do ano sabático, libertação de escravos, dívidas perdoadas e heranças que porventura houvessem sido perdidas, hipotecadas ou perdidas em pagamento de dívidas, eram devolvidas. Olha que interessante. O cara perdia uma terra porque estava devendo a um credor, então ele perderia ali a terra dele, a casa dele. Ao final dos 50 anos, aquela terra era devolvida a ele ou à sua família, os seus familiares que houvessem ali. Tudo Deus fazendo para que o povo não vivesse um desequilíbrio social e econômico. Então, quando você pensar em falar em ano sabático, quero viver um ano sabático, pense um pouquinho a respeito daquilo que você está
está propondo para o seu coração, porque o ano sabático não é só descansar. Amém? A próxima festa é a Páscoa, que nós falamos um pouquinho. É a Páscoa e os pães asmos. Ela vem comemorar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Vocês sabem disso. Ela é celebrada com o povo se alimentando dos pães sem fermento, que simboliza o pecado. Não pode entrar fermento na casa. É Deus falando assim: olha, quando eu vier, quando eu passar, eu quero que vocês estejam preparados, né? Como nós vimos lá, preparados, sabendo que vocês não são daqui, mas que não seja encontrado fermento na sua casa, ou seja, pecado na sua casa, e nem você se alimentando de nada que venha trazer que tenha fermento. Essa festa ela tem essa conotação para o judeu. Para nós cristãos, a Páscoa é a libertação espiritual conquistada na cruz por Jesus, nos livrando do cativeiro eterno da morte nas mãos do diabo. Viver a Páscoa é viver a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo e a sua vitória dele sobre o pecado em nossas vidas. É conquistar o direito de filhos de Deus através do seu perdão. Amém? É ter autoridade sobre todo o mal. A Páscoa ela ganha esse sentido, mas nós precisamos continuar observando a preparação exigida na Páscoa. A gente precisa observar esses simbolismos para que essa nova vida ela chegue e ela me alcance também. Viver longe do pecado, não se alimentando das coisas que nos levam ao pecado. É o fermento que o Senhor fala aqui no Antigo Testamento. Festa das semanas, chamada de festa da colheita ou festa das primícias também. Ela vem se tornar conhecida como festa de Pentecostes. Lá, quando o povo estava reunido, né, em Jerusalém, celebrando esta festa, foi quando o Espírito Santo veio e ele é derramado sobre a igreja. Os primeiros frutos da terra eram oferecidos ao Senhor como gratidão e nenhuma obra servil era feita. Podemos nos alegrar com os frutos do nosso trabalho. Falando dessa festa para os dias de hoje, festa das semanas, nós podemos nos alegrar e devemos nos alegrar com o fruto do nosso trabalho, ofertando-os como um ato de gratidão ao Senhor. Dele procede todas as coisas, a ele pertence todas as coisas. Festa dos tabernáculos. Vou dar uma adiantada aqui por causa do tempo. Festa dos tabernáculos. Durante 7 dias, o povo ele se preparava, ele era convocado, ele se preparava, juntavam frutas colhidas e habitavam em cabanas, em tendas feitas de ramos e galhos, para lembrar o tempo que eles ficaram habitando nessas tendas, nessas cabanas, durante a sua peregrinação pelo deserto, quando eles foram libertos do Egito. Celebrar as festas dos tabernáculos hoje significa nos lembrar de todas as coisas que Deus já fez por nós até hoje, e como Ele esteve conosco no nosso deserto espiritual. É nos lembrar que nós estamos vivendo hoje neste deserto, podemos estar vivendo hoje nesse deserto, mas nós estamos em peregrinação até a terra aonde o Senhor nos prometeu, e que Ele está conosco, dirigindo os nossos passos durante o nosso caminho, nos dando vitória e nos dando livramento. E aí, por último, irmãos, eu quero falar sobre o dia da expiação, que era uma convocação a uma expiação, uma oferta anual pelo pecado do povo. Está lá em Êxodo 30, verso 10. Nós somos convocados a nos consagrar a Jesus e nos aproximar da cruz através do jejum e da oração sincera, clamando a Deus pelo nosso perdão. Hoje a nossa expiação se encontra na nossa aproximação e identificação com Jesus Cristo. É a possibilidade, inclusive, que Deus nos dá em Jesus de nós sermos intercessores uns dos outros. E aí eu queria concluir falando desse tempo aí de Êxodo,
O Êxodo foi a libertação da escravidão do povo hebreu do domínio egípcio. O Êxodo, ele trata o livro de Êxodo, ele trata de tudo isso. E que esse evento ele vem fazer uma prefiguração que aponta para uma libertação ainda maior que eu e você vivemos, que é a libertação vivida em Cristo Jesus, que é a libertação do nosso pecado. Da mesma maneira como Deus conduziu o seu povo no passado com mão forte, Ele também deseja nos conduzir a Canaã celestial. Por isso devemos caminhar humildemente com Deus, hoje e todos os dias. E quando Cristo voltar, estaremos com Ele por toda a eternidade. Queridos, essa foi a minha singela contribuição a respeito desse panorama do Antigo Testamento. Obrigado pela paciência de vocês estarem até agora me ouvindo e recebendo esses ensinamentos. Eu quero orar e quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu vou colocar aqui, eu coloquei 3 perguntas a respeito dessa aula de hoje. Se você puder, se você quiser, eu queria que você pudesse me responder essas 3 perguntas aí depois com calma. Manda para o meu zap particular. Eu queria compartilhar com você, se você puder, claro, eu queria que você compartilhasse comigo essas 3 respostas aí, que vai trazer, são 3 respostas que vão trazer apenas para nos fazer lembrar de pontos importantes de tudo que nós estudamos, mas é para a gente poder interagir também, tá? Então tem aí as 3 perguntas. Se você puder, responda essas 3 perguntas aí da melhor forma que você achar. Escreve num papel, tira uma foto, manda para o meu zap ou digita direto no zap, fica à vontade, tá bom? E nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus. Eu queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade e pedir que o Espírito Santo ele possa falar melhor ao teu coração, te abençoar e te fazer entender qual é a vontade de Deus revelada nesse estudo, a vontade de Deus para você revelada nesse estudo, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos orar para encerrar. Senhor, nós queremos te louvar, porque é o Senhor quem zela pela Tua palavra. Nós queremos te agradecer por esse privilégio de hoje nós podermos estudar a Tua palavra, sermos alimentados por ela, crescermos debaixo da direção da Tua palavra e do agir do Teu Espírito Santo na nossa vida. Fala aos nossos corações, guarda-nos, ó Deus, nesse dia, ministra, ó Pai, coisas que nós ainda não sabemos, mas que são essenciais para a nossa vida nesse tempo. Ministra através, ó Deus, desse estudo, através da Tua palavra, ministra através, ó Deus, das lives, ó Pai, ministra através, ó Deus, de tudo que o Senhor tem nos dado nesse tempo de isolamento, mas que não é um tempo de afastamento, mas é um tempo, ó Deus, diferente, é um tempo determinado pelo Senhor, e nós queremos nesse tempo crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa o Teu povo, Pai, dá-nos, ó Deus, um domingo em família, dá-nos um domingo de comunhão, e sobretudo, ó Deus, que a Tua presença continue nas nossas casas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto dominical, a live lá, nós gravamos direto lá, nós fazemos direto lá da igreja. Hoje o pastor Carlos vai estar ministrando a palavra, então eu queria que você pudesse estar atento aí, para que às 19 horas você possa estar aí junto com a gente, adorando o nosso Senhor, recebendo mais da palavra de Deus, e que essa palavra, com certeza, ela vai edificar a tua casa, vai edificar as nossas vidas. Deus te abençoe, um domingo abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus.